própria nossa história, por nós não conhecermos a própria nossa história, é que nos faz acreditar que a palavra Bantu significa religião. É porque nós não conhecemos a nossa história. E as escolas nossas não nos ensinam isso. Só nos ensinam o colonialismo, pouco menos sobre a nossa própria língua. E por essa razão acabamos acreditando que Bantu, a palavra Bantu significa religião, enquanto não é isto. A palavra Bantu não significa religião. Mas esta ideia nasceu de um grande mal-entendido histórico. Nesta aula vamos descobrir por que é que este mito surgiu. Olá, meu nome é King Bongo, seja bem-vindo ao seu canal preferido de tradução e interpretação de músicas cantadas em língua Bantu, e acrescentamos mais um item que é de estudo do povo Bantu. Como já disse, o nosso tema de hoje é para explicar que Bantu não é religião. Antes de explicar por que muitas pessoas pensam assim, vamos ter que repartir ou dividir em 3 partes essa nossa explicação. A primeira parte é sobre a língua Bantu. Língua Bantu só se refere somente a um grupo étnico de línguas, que nas palavras, nas expressões, nos significados são semelhantes, são parecidos. Somente isto é o que significa Bantu. Então, questão da religião. Quando se fala da religião na África, é verdade que na África existe religião, mas esta religião não tem nada a ver com a palavra Bantu. Bantu é a língua materna que muitos países africanos falam, fora da língua oficial. Exemplo, em Moçambique, nossa língua oficial é o português. Né? Angola, língua oficial é português. Mas Angola, assim como Moçambique, tem línguas maternas, línguas locais, o idioma local. Então é esse idioma local que se chama de Bantu. Quer dizer que na África existe sim religião. Cristianismo, temos o islamismo, temos a religião africana, a religião tradicional de África. Essa religião faz parte da vida das sociedades africanas, mas não define o termo Bantu. Indo para o curanderismo, que é a terceira parte. O curanderismo e medicina tradicional. Em muitas sociedades africanas existe a medicina tradicional, que inclui o uso de plantas medicinais, conhecimentos ancestrais e também como o apoio espiritual. E também temos clínicas espirituais de África, que tratam só problemas espirituais. Isso não define a palavra Bantu, não define o significado da palavra Bantu, não define, não tem nada a ver. É só uma religião. Influência do colonialismo europeu. Durante o período colonial, em África, muitos europeus não compreenderam as culturas africanas, não compreenderam, porque primeiro o objetivo deles não era para estudar a linguística, não era para nos conhecer nosso idioma, nos estudar ou conhecer nossa história. Eles não estavam preocupados com isso. É por isso que, durante esse tempo, eles viram rituais tradicionais a se fazerem nas comunidades onde andavam, em várias áreas da África. Eles viam respeito pelos antepassados. Eles viam curandeiros, viam cerimônias comunitárias, a pedido de chuva, exemplo. São cerimônias comunitárias. Quando vem que a chuva não cai, então vão pedindo nas árvores esse favor para os antepassados fornecerem a água, fornecer mais comida, fornecer proteção. Então, os portugueses, ou então o colonialismo, via isso. Né? Via isso. Como não entendiam essas práticas, classificaram tudo como se fosse feitiçaria. Então, o colonialismo, muitas vezes, não estudava a cultura africana. Ele simplesmente rotulava aquilo que não compreendia. Somente isso. Eles rotulavam que não compreendiam. Temos outra parte. Interpretação trazida
por missionários cristãos. Esse é um outro aspecto que fez com que nós pensemos que a palavra Bantu significa religião, ou a palavra Bantu significa tradição, o que não tem nada a ver. Quando missionários cristãos chegaram em África, encontraram sociedades com sistemas tradicionais. Eles viram respeito pelos antepassados, viram rituais culturais, viram cerimônias culturais tradicionais, cerimônias tradicionais, também viram curandeiros. Mas eles, já que não entendiam aquilo, eles começaram a dar o significado. Diziam que tradições africanas eram pagãs, cerimônias tradicionais eram do diabo, curandeirismo era feitiçaria. Isto criou uma grande confusão cultural. Nós não chamávamos disso de religião. Eram nossos hábitos e costumes. Chamávamos de Nsembe, Mukuto. Isso que nós chamamos, não era tradição para nós, isso não é tradição para nós. É nossa forma de ser. Então não podem chamar de feitiçaria. É nossa realidade. É a realidade da África. Nós sobrevivíamos assim, não precisa encontrar nós a vivermos daquela maneira. Então não podemos dizer que são termos que vocês trouxeram. Colonial, cristão, trouxe. Então, outro aspecto é falta de ensino da história africana. Outro motivo é que muitas pessoas nunca estudaram profundamente a história africana. Muitas escolas ensinam mais sobre história europeia, história colonial e pouco sobre língua africana. Nas nossas escolas, você não encontra. É difícil estudar a língua africana. É difícil. Então, a própria nossa história, por nós não conhecermos a própria nossa história, é que nos faz acreditar que a palavra Bantu significa religião. É porque nós não conhecemos nossa história. E as escolas nossas não nos ensinam isso. Só nos ensinam história de Portugal, história de colonialismo, pouco menos sobre a nossa própria língua. E por essa razão acabamos acreditando que Bantu, a palavra Bantu significa religião, enquanto não é isto. A palavra Bantu não significa religião. Não significa religião. A palavra Bantu não significa tribo, não é tribo. A palavra Bantu não é nenhum ritual espiritual. A palavra Bantu não significa isso. Só significa um conjunto de línguas, de povo, de vários países africanos, como Malawi, Zâmbia, Botsuana, África do Sul, Moçambique, Zimbábue, Namíbia, Angola, Congo, Tanzânia, Quênia. Esses todos os países têm língua nativa, língua indígena, materna. Essa língua materna é semelhante. Os estudiosos, os linguistas, os historiadores, os antropólogos concluíram que então, já que há uma semelhança, né, nas certas palavras, principalmente a palavra Bantu, tu, Antu, mundo, eles foram descobrir que não. Para identificar as línguas, vamos dizer, o povo que faz a língua chama-se Bantu. Só por causa da língua. Não significa religião, não. Não significa religião. Então, falta desse ensino, falta desses estudos nas nossas escolas, é o que nos faz acreditar que Bantu é religião, enquanto não é religião. Bantu não é religião. Então, outro aspecto, a repetição do mito. Quando o colonialismo, assim como o cristianismo, repete mesmo a informação, mesmo que seja errada, nós acabamos de acreditar. Porque o superior, né, acredita nisso. Onde vamos passar? Vamos passar também a acreditar que Bantu significa religião, enquanto não é religião. Bantu não é religião. Bantu só é o conjunto de línguas de vários países africanos. Línguas que não são oficiais, né, que não são internacionais, só que falam-se nas localidades, nas zonas diversas ou comunidades, aldeias de África.
essa que se chama língua banto, por causa da semelhança. Os estudiosos, os linguistas, eles só agruparam essas línguas, agruparam. Então, por ver que na África também existe um grupo de línguas que são semelhantes, principalmente na palavra banto. Eles batizaram essa palavra banto só para identificar este povo africano que fala essa língua natural, essa língua nativa, a língua materna, fora da língua que nós aprendemos, que é o português, que é o inglês, que é o francês. Então, nossas línguas africanas não é francês, não é português, não é inglês, não. Temos nossa língua, Swahili, Zulu, Changana, Macena, Lingala. Muitas línguas por aí. Muitas línguas. Então, em forma de conclusão, a ideia de que Banto é religião nasceu principalmente de 3 fatores. Primeiro, o colonialismo. Segundo, o cristianismo. Terceiro, falta de conhecimento histórico. São esses que fizeram com que nós acreditemos que Banto é uma religião. Se você gostou desta aula, se inscreva neste canal. Preciso de você para que esse canal cresça. E dá seu like, comenta. Muito obrigado pelo tempo que você deu. E estamos juntos. One love.